essa muita hora. Vamos começar orando. Deixa eu só baixar mais um pouquinho. Ó Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és bom para sempre, Deus. Nós te louvamos por mais esse dia, pela graça e misericórdia do Senhor que se renovou nessa manhã. Deus, venha falar conosco poderosamente, Senhor, assim como o Senhor falou tão forte no meu coração com essa palavra, que o Senhor venha ministrar essa palavra no coração de todas as pessoas que ouvirão ela, que estão online ou que ouvirão depois, Senhor, mas que a tua verdade chegue em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver aqui hoje, lá em Lucas 17, de 11 a 14. Aqui conta a história da cura dos 10 leprosos, né? Quando Jesus estava passando pela Samaria e Galileia. Né? Aqui, ó. Vamos lá. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Amém. Até aqui. Então, essa história, né, conta aqui quando Jesus se encontrou com 10 leprosos e eles pediram para que Jesus curasse eles, né? E Jesus, Alan, e Jesus foi lá e falou para eles irem até os sacerdotes, né? Quando Jesus pede para eles, eles ainda não estão curados, né? Jesus ali, a Bíblia fala que ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então, assim, os leprosos saíram dali e foram para uma missão um pouco difícil, né? Porque naquela época os leprosos não podiam se misturar e muito menos chegar perto dos sacerdotes, né? Então eles tiveram muita fé de sair e ir até os sacerdotes, né? E nessa passagem, no versículo 14, ela fala, ó, a Bíblia diz que, em umas versões diz que enquanto iam, foram curados. Então, a gente aprende o quê? Que é no caminho que nós somos curados. É na hora que a gente ergue a mão, regaça as mangas e vai pro arado, vai trabalhar. Porque muitas das vezes eu já vi muitas pessoas falarem assim: primeiro eu vou me libertar do vício, do cigarro, da bebida, depois eu me converto. Depois que eu tiver curado disso, eu liberto daquilo, eu vou me batizar e vou fazer a obra. Depois. Então, assim, aqui, nessa passagem, nos mostra que nós temos que ir. Que é no caminho. É no caminho que a gente vai ser curado. É no caminho que a gente vai ser liberto, né? E a verdade é que Jesus, ele espera que nós vamos até ele pelo que ele é e não pelo que ele faz. Então, muitas das vezes a pessoa passa anos na igreja, né, esperando acontecer um milagre, esperando o marido se converter, esperando a filha se converter, esperando alguma coisa acontecer para aí ela poder fazer alguma coisa, para ela poder exercer o ministério, para ela poder levar a palavra de Deus, né, para quem precisa. Então, muitas das vezes o milagre, a gente fica ali atrás do milagre, ao invés de estar ali por Jesus, né? Não espere tudo estar confortável para servir ao Senhor. Ele é poderoso para mudar uma situação num rápido instante, mas talvez o milagre que você está esperando acontecerá. O milagre que você está esperando acontecer só vai acontecer quando você ouvir a direção do Senhor e ir. E no meio do caminho seu milagre acontecerá. Aqueles leprosos obedeceram e foram, né? Então, eles ouviram uma direção de Jesus e foram. Ao sair do lugar que estavam ainda,
eram leprosos, mas ao chegar no lugar ordenado por Jesus já estavam curados. Sendo assim, se há algo que nos prenda para servir a Jesus, seja um vício, um trauma, um pecado, que a gente não consegue se libertar, que você não consegue se libertar, vá até Jesus, ouça a direção, vá e siga o que o Senhor pediu, e quando você menos perceber, você receberá seu milagre. Então, a gente aprende aqui hoje que nós precisamos seguir e obedecer ao chamado do Senhor, obedecer, porque muitas das vezes a gente fica naquela situação confortável de ficar esperando, né, um milagre acontecer, de ficar esperando alguma coisa acontecer para poder ver, para poder fazer alguma coisa, né? E oi, Pastor Carlos, prazer. Então, que nós possamos ter o coração pensando, ter a nossa mente voltada para isso, né? De estar no caminho. É no caminho que eu vou ser curado, é no caminho que eu vou ser liberto, é no caminho que eu vou ser livre de traumas. E quando você menos perceber, a cura veio, a libertação veio. E assim como esses leprosos, né? Que eles, como eu disse, naquela época as leis eram rígidas, eles viviam isolados. Eles já quebraram, né, um paradigma de chegar até Jesus, porque eles nem poderiam chegar até Jesus, porque Jesus era puro e eles estavam leprosos. Mas quando Jesus disse, vá e mostra aos sacerdotes, eles já foram crendo que eles já seriam, já teriam o milagre deles, né? No restante da história conta que apenas um voltou para agradecer, né, quando ele percebeu que ele estava curado. Que no versículo 15, ó, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Esse, a gente, aqui não diz qual foi o tempo, né? Eu não sei quantos metros eram de onde ele estava até onde os sacerdotes estavam. Podia ser 1 metro, podia ser quilômetros, né? Tudo lá era muito longe um do outro, tudo era a pé. Então, assim, foi no meio do caminho que ele percebeu que ele foi curado e ele voltou. Esse meio do caminho pode ter levado 1 dia, 2 dias, mas ele foi, né? Então, que nós possamos obedecer, crer que o Senhor vai fazer quando a gente chegar no caminho, quando a gente estiver ali caminhando, quando você menos perceber, aquele vício foi embora, aquela dor, aquele trauma, aquela cura que você precisava, aquele milagre chegou e você, quando perceber, já aconteceu. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Que nós possamos ir, seguir no caminho, ouvir a voz de Jesus, ouvir a direção, fazer, e no meio do caminho o Senhor vai curar. Amém? Vamos orar hoje, pedindo ao Senhor que nos dê direção para cada um de nós, qual que é o ministério, que ainda tem dúvida, que ainda não sabe o que vai fazer, né? Na igreja, todas as igrejas, né? Todo em departamento, todo lugar vai ter algum, toda igreja vai ter algum lugar que você possa encaixar, que você possa fazer alguma coisa, né? Pense em alguém aí que você conhece, que ainda não aceitou Jesus, que ainda está preso nessa mentira de Satanás, de que precisa ser liberto para depois aceitar Jesus, para depois converter, para depois ser batizado, né? Então pense em alguém aí, ore por essa pessoa. Vamos orar pelas crianças e pela paz em Israel. Amém? Ô, Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Ô, Deus, o Senhor não nos deve nada e o Senhor ainda assim nos dá mais do que nós pedimos, Senhor. Como o Senhor é bom, Pai. E a tua misericórdia dura para sempre. Deus, nós te pedimos, Pai, nos orienta, nos dá a direção, Senhor, que nós possamos ter os nossos ouvidos, Deus, sensíveis para ouvir a direção do Senhor. Qual o chamado, qual o ministério de cada pessoa aqui, Pai. Em nome de Jesus, nos direciona, Pai. E que todas as dores, todos os nossos traumas, todas as nossas feridas, Senhor, tudo aquilo que nos impede, que nos trava às vezes de seguir, elas, meu Pai, nós possamos ver no meio do caminho elas sendo destravadas, Pai, em nome de Jesus. Pai,
Que o coração, meu Pai amado, das pessoas que ainda não conhecem o Jesus sejam tocados nessas horas. Nossos familiares e amigos, Senhor, que ainda não deram abertura para Jesus, sejam tocados onde estiverem neste momento. O Espírito Santo de Deus vá nesses corações. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada um. Oh, Deus, envia, meu Pai, anjos ali, ministradores, para guardar a vida deles, e o Espírito Santo agir na mente deles e falar e soprar, quebrantar esses corações para que eles se voltem para Jesus, para que eles olhem por o nosso autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Obrigada, Jesus, por cuidar de cada um deles. Já nós te agradecemos por essas vidas que virão, Senhor. Meu Deus, tira todo bloqueio de mente, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, nós oramos nessa hora pelas nossas crianças. Oh, Deus, o inimigo tem se levantado para destruir essa geração, Senhor, mas maior é o Senhor. Protege nossos filhos nas escolas, Pai. Deus, que eles possam estar firmados, enraizados em Ti, meu Pai, que nenhum vento de doutrina leve nossos filhos para a cultura desse mundo. Deus, eu declaro que nossos filhos serão maiores que nós. Eu declaro que nossos filhos irão em lugares que nós não fomos levar a Tua palavra. Eu declaro, Senhor, que nossos filhos, meu Pai amado, serão ministradores do reino, influenciadores da cultura do céu nessa terra, que serão influenciadores e não influenciados, meu Pai, da cultura do céu. Eu oro, guarda a vida de cada um, guarda as amizades, meu Pai, guarda, Senhor amado, o ministério que o Senhor já tem proposto para eles. Pai, que eles possam, meu Pai, aprender a ouvir direção do Senhor desde cedo, Senhor, e seguir, Pai, ser obedientes à Tua voz, ser cheios do Espírito Santo, que nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo, Pai, que ainda pequenos tenham experiências reais com Jesus, que ainda pequenos tenham experiências reais com falar em línguas, Senhor. Isso não é impossível, porque o Espírito Santo, não existe um Espírito Santo Kids, um Espírito Santo mulher, um Espírito Santo homem, existe o Espírito, o Santo. Oh, Jesus, nós declaramos vida sobre as crianças que estão neste momento em situação de abuso, em situação de abandono. Deus, encontre essas crianças, leve homens, mulheres, meu Pai, nesses lugares. Levante, meu Pai, pessoas com condições que vão nesses lugares resgatar essas crianças que estão em prostíbulos. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, guarda essas crianças. Pai, restaura os sonhos, restaura a vida dessas crianças, traz vida para essas crianças que morreram inteiramente, meu Pai, pela vida que levam, Pai, em nome de Jesus, nos lugares mais remotos da nossa nação, Pai. Levante homens, mulheres, meu Pai, levante pessoas com condições financeiras para investir nesses ministérios, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós oramos agora pela paz em Israel. Pai amado, nós sabemos que muitas coisas são cumprimento de palavra do Senhor, mas a Tua palavra diz que nós devemos orar pela paz de Israel, e nós estamos aqui cumprindo a Tua palavra. Deus, guarde cada um, que eles se convertam, meu Pai. Levante homens e mulheres naquele lugar para falar do Teu amor aos judeus ali, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam tocados pela presença de Jesus, que eles recebam a visita de Jesus na vida deles, que a vida deles sejam transformadas, que eles reconheçam a Jesus Cristo como Salvador. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nesta manhã, nós te agradecemos. Guarda as nossas vidas, acampa os Teus anjos ao nosso redor, cobre a nossa casa, meu Pai, com o sangue de Jesus, e nos livra de todo mal. Que nosso trabalho, que onde quer que nós fomos, que seja abençoado, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço nesta manhã. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Que vocês tenham um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. Amém? E apaixone-se cada vez mais por Jesus. A paz.